Tempo agora para falarmos sobre os direitos das crianças com Ruth Agulhas, que está hoje connosco. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia no Dia Mundial da Criança, precisamente para evocarmos estes direitos das crianças e, nomeadamente, um direito que está em 4 artigos, pareceu-me, daquilo que pude ver, que é o direito a ser protegida contra o abuso sexual. É aí que se inscreve também a ação do Grupo Vita e esse, sem dúvida nenhuma, que é um direito fundamental. Há passos dados na salvaguarda desse direito? Em Portugal, estamos a dar passos já há muitos anos. Quando comecei a trabalhar, estávamos muito longe de onde estamos, do estado da situação dos dias de hoje. Efetivamente, Portugal tem feito um caminho importante em termos não só da sensibilização a vários níveis, junto às escolas, das famílias, mais recentemente na área do desporto, e agora aqui mais especificamente na área da Igreja, e portanto acaba por ser um direito que vem consagrado de forma muito explícita na Convenção sobre os direitos da criança, o direito a ser protegida contra qualquer forma de maltrato, negligência, abuso sexual ou exploração sexual. Curiosamente, quando nós questionamos, curiosamente e de uma forma preocupante, quando nós questionamos as crianças e até os jovens sobre os direitos que eles têm, e há vários estudos sobre isso, internacionais, mas também nacionais, ficamos um bocadinho preocupados porque percebemos que a maior parte das crianças e dos jovens, quando questionados sobre os seus direitos, falam muito dos direitos de sobrevivência. Eu tenho direito a ter uma casa, a ter roupa, a ir à escola, a ir ao médico. Falam também no direito a ter uma família, mas são muito poucas as crianças ou os jovens que falam sobre o direito a ser protegido de qualquer forma de violência. O que estará na causa dessa percepção dos jovens e das crianças? Talvez o de facto não incluírem esses direitos entre aqueles que são fundamentais para a sua dignidade. Talvez o facto de ainda não serem temas muito falados, nomeadamente o tema do abuso sexual, ainda é um tema muito tabu, muito escondido, não é falado normalmente nas famílias, nem o tema da sexualidade menos ainda o tema do abuso sexual. Nas escolas também nem sempre é um tema abordado e muitos professores reconhecem a dificuldade que têm pessoal em abordar o tema e, portanto, muitos jovens e muitas crianças que nós vemos e muitos jovens trazem-nos muitas vezes conhecimentos sobre a sexualidade de uma forma geral que vem das redes sociais. Aprendem coisas nas redes sociais, coisas elas completamente distorcidas, e aprendem muito também pela interação com os seus pares, que naturalmente também muitas vezes não são os melhores informantes, não é? Não têm as melhores informações sobre o tema. E, portanto, acaba por ser um tema que é muito tabu, cheio de vergonha, cheio de culpa também, cheio de medo e, portanto, estamos a falar aqui de um conjunto de emoções que naturalmente vão inibir qualquer processo de revelação e de falar sobre a situação e, portanto, quando uma criança ou jovem depois é vítima de uma situação desta natureza, vive tudo isto muito em segredo, não é? Com muita culpa, muita vergonha, muito medo, que são os principais inibidores de uma revelação e depois a dificuldade em pedir ajuda, porque pedir ajuda implica falar sobre o tema, implica contar, muitas vezes sem perceberem a quem é que devem contar, a quem é que podem contar, se aquele adulto poderá aguentar o impacto e, portanto, remetem muitas vezes esta situação para o silêncio. E que contributo, acredito que muito decisivo, também está a ser dado pelo Grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa, para que, de facto, as situações de abuso nos ambientes da Igreja Católica as vítimas sejam apoiadas e esses casos sejam combatidos. E pela experiência desta semana, não é? Uma semana e pouco que tem de atividade. Sim, de atividade no que diz respeito ao atendimento, sim, não é? Sim, ao contacto com os vítimas. Porque efetivamente nós começámos a trabalhar logo desde a apresentação pública, nomeadamente na articulação com as diversas estruturas que existem em Portugal, públicas, privadas, na constituição das bolsas de profissionais que estão em curso, e exatamente para quê? Para que agora, quando as vítimas vêm ter connosco, nós possamos ter já aqui uma estrutura previamente pensada de resposta que as ajude para onde as podemos encaminhar, quer do ponto de vista psicológico, psiquiátrico,
jurídico, social ou mesmo espiritual. E de facto os pedidos têm sido muito diversos. Há pessoas até que não têm a noção, ou não tinham a noção de que esta possibilidade existia, ficam muito agradadas, não é? Têm uma reação muito positiva quando percebem que não é apenas uma linha para contar o que se passou e que o assunto fica ali, não, pode haver um encaminhamento e um acompanhamento da nossa parte. E depois, pensando assim de uma perspectiva um bocadinho mais macro, aquilo que nós pretendemos também, estamos já a trabalhar nesse sentido, é contribuir também de alguma forma para o aumento da literacia na área da violência sexual sobre crianças e jovens, mas também sobre adultos mais vulneráveis, não só através da publicação de artigos, temos o nosso site que já está disponível e convido todos a pesquisar, é um site que está diariamente a ser alimentado, portanto com mais conteúdos, pretendemos que seja um bom banco de recursos e que as pessoas possam ali encontrar respostas, artigos para ler, vídeos para ver, podcasts para ouvir, pensando também nas diversas formas que as pessoas se sentem mais confortáveis a adquirir informação. E pretendemos mais do que isso, desenvolver ações de sensibilização, de informação, mas também desenvolver um manual de prevenção da violência sexual no contexto da Igreja Católica em Portugal e, um bocadinho mais ambicioso, algo que vamos começar já em setembro, que é o desenvolvimento de um programa de prevenção primária específico para ser depois utilizado com crianças e com jovens no contexto da Igreja. Portanto, temos aqui todas estas ações em curso. Estamos a trabalhar, não é, de facto, muito empenhados. E acredito que também muito, enfim, motivados pelos contactos que vão tendo, pelos pedidos de ajuda que vão tendo, que são frequentes ao longo do dia, são muitas as chamadas que vão chegando ao Grupo Vita. Sim, são muitas chamadas que depois de filtradas e de triadas, porque por vezes há ali chamadas com outro tipo de objetivo, percebemos que de facto na primeira semana, como anunciámos, tivemos uma média mais ou menos de 3 pedidos de ajuda de vítimas de violência sexual no contexto da Igreja, cerca de 3 por dia, não é? Portanto, o que totalizou aquele número das 16, que neste momento posso afirmar que já é um número mais elevado, porque diariamente os pedidos continuam a chegar. E nós entendemos este número, por um lado é triste, não é? Ficamos, enfim, é um número que nos deixa, enfim, preocupados, mas ao mesmo tempo entendemos que é um sinal claro de que as pessoas estão a conseguir olhar para nós da forma que nós gostaríamos que elas olhassem, que é com esta ideia de que, apesar de ter sido uma iniciativa da CEP, tal como foi a Comissão Independente, nós somos igualmente independentes. Nós somos profissionais que trabalham na área da violência sexual sem qualquer tipo de ligação à Igreja, sem qualquer dependência do ponto de vista do processo de tomada de decisão da Igreja e, portanto, temos esta liberdade e esta autonomia que nós gostaríamos que passasse e que acreditamos que as pessoas que já nos contactaram apreenderam essa mensagem e é muito importante continuar a passá-la. E nós temos informado ao longo desta conversa o número de telefone e também o endereço eletrónico para fazer chegar possíveis pedidos de ajuda ou denúncias também de casos de abuso. Chegam também casos novos ou é sobretudo pedido de ajuda que vai chegando ao Grupo Vita? Casos novos? De abuso sexual. Situações que estão a acontecer agora? Sim. Não, até agora apenas nos surgiram situações de pessoas que já foram vítimas há algum tempo, há alguns anos. Algumas pessoas já tinham falado anteriormente com a Comissão Independente, outras nunca falaram com ninguém e o primeiro contacto está a ser feito connosco. Portanto, temos aqui uma variabilidade de facto muito grande. É difícil e cedo até para estabelecermos algum padrão. Acredita que, enfim, o trabalho que tem sido desenvolvido na Igreja Católica em Portugal, nomeadamente através da Comissão Independente e agora do Grupo Vita, e voltamos a esses tais passos que falávamos no início na defesa dos direitos das crianças, nomeadamente da proteção contra qualquer forma de abuso, há uma credibilidade crescente na proteção dos direitos das crianças nos ambientes da Igreja Católica? Nossa sensação é que sim, não é? É que efetivamente todo este calor à volta do tema, por um lado tem esta vantagem, não é, de tirar, como dizia outro dia alguém, é um tema que está a sair da caixa dos tabus, esteve lá guardado durante muitos anos, séculos diria, não é? E agora está a sair.
Este tema ser tão falado e tão abordado tem esta vantagem de, ok, vamos trazê-lo para cima da mesa e vamos falar de forma clara, aberta sobre ele, não é? Sem alarmismos e sem reações de ansiedade extremadas, mas depois tem o outro lado da moeda, que é aquilo que eu já percebi que está a acontecer com muitas pessoas que durante anos, décadas, guardaram para si a sua situação de vivência sexualmente abusiva e que agora, fruto de todo este debate, estão a ter muita dificuldade em gerir as memórias. As memórias estão a ser ativadas. Estão a ser ativadas e as pessoas sentem alguma dificuldade em geri-las. O que fazer com estas memórias que eu até achava que estavam lá arrumadinhas a um canto e que agora estão aqui. Eu voltei a ter pesadelos e voltei a pensar nisto de forma intrusiva, voltei a não conseguir trabalhar e a pensar nisto todos os dias. Aí o Grupo Vita pode ajudar também? Aqui o Grupo Vita pode ajudar, efetivamente, porque ao percebermos isto, fica muito claro que estamos a falar de alguém que precisa de uma ajuda especializada, psicológica ou mesmo psiquiátrica, muitas vezes em complemento. E, portanto, nós neste momento já temos essas respostas acionadas e estamos aqui totalmente disponíveis para perceber o que é que as pessoas precisam e para as podermos encaminhar. Fica esse apelo também que creio que não quero mais repetir, de alguma situação de abuso, contactar o Grupo Vita, que terá, por certo, as vozes para o acompanhamento, para o apoio que todas as vítimas necessitam. Dr. Ruth Agulhas, agradeço ter estado aqui no Dia Mundial da Criança a falar dos direitos das crianças e já agora, um último apontamento, hoje mesmo, na Feira do Livro, creio eu, é apresentado um livro onde, de facto, se salvaguarda esse direitos das crianças, não é? De forma transversal toda a Convenção. Hoje, dia 1 de junho, pelas 18 horas, na Feira do Livro, vai ser apresentado e lançado um livro que sai hoje, não é? Que foi um pedido, um desafio da Assembleia da República que nos foi feito a nós, portanto a mim, à minha colega Joana Alexandre e à Odete Severino Soares, que é jurista, e que nos lançaram um bocadinho este repto de escrever um livro sobre os direitos das crianças. Fica esse convite também para, enfim, mais uma ferramenta, diria, para que os direitos das crianças sejam mais conhecidos e, sobretudo, sejam salvaguardados por todos os cidadãos. Muito obrigado, Dr. Ruth Agulhas, por ter estado aqui no programa Eclésia, neste dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, em que queremos, sobretudo, afirmar e defender os direitos de todas as crianças.